Muito bem, na aula passada a gente começou a ver o que são estas equações de variáveis separáveis, EDOs de variáveis separáveis. E o que eu falei para vocês é que são as mais amigáveis para a gente, no sentido de que para resolver elas é suficiente saber cálculo 1. Com cálculo 1 dá para se resolver uma equação de variáveis separáveis. A dificuldade que pode aparecer, é claro, é que as integrais que apareçam na resolução de equação diferencial possam ser eventualmente não imediatas, e aí vai ter que saber utilizar as técnicas de integração que vocês viram em cálculo 1. Tá? Mas do ponto de vista das equações diferenciais, estas EDOs de variáveis separáveis são as mais simples. Ok, então a gente viu dois exemplos. No primeiro exemplo que está aqui, a gente obteve a resposta y igual a meio da cotangente de x ao quadrado, mais uma constante arbitrária. Os dois exemplos eram EDOs de primeira ordem, então neles aparece uma constante arbitrária na solução. E o segundo exemplo, a gente calculou as integrais, a gente separou as variáveis, a gente calculou cada uma das integrais e a gente chegou nesse ponto daqui. No lado esquerdo aparecia um logaritmo do módulo de y e do lado direito aparecia menos logaritmo neperiano do módulo de cosseno de x mais c. Então, em princípio, do ponto de vista do cálculo 1, a parte que envolvia o cálculo das integrais foi feita aí. Minha observação é que não dá para parar aí. Dá para a gente continuar ainda isolar y como uma função explícita de x. Por enquanto aqui temos logaritmo neperiano do módulo de y, uma função de x e da constante arbitrária. Então, vou começar então fazendo as passagens adicionais para chegar na expressão explícita para y, uma função de x. Bom, aqui, do lado esquerdo vou manter o logaritmo neperiano de módulo de y. Aqui, do lado direito, eu vou usar essa propriedade do logaritmo de que quando tem um fator aqui na frente, neste caso esse fator é menos 1, esse fator pode ser colocado no expoente do argumento desse logaritmo. Então aqui vai aparecer logaritmo neperiano de módulo de cosseno de x elevado a menos 1. Onde eu vou deixar claro que tudo isso está dentro do argumento do logaritmo, aquele módulo de cosseno de x elevado a menos 1. E ainda tem mais uma constante arbitrária. Então, minha primeira etapa, essa já foi minha primeira etapa, minha segunda etapa vai consistir em isolar o módulo de y. E depois vou me preocupar de obter y. Mas minha seguinte etapa é obter uma expressão para módulo de y. Então, do ponto de vista de módulo de y, aqui em cima eu tenho uma equação que é desta forma. Logaritmo neperiano de módulo de y igual a alguma expressão. Vou chamar ela f. Se a gente quiser isolar o módulo de y, isso vem da própria definição de logaritmo neperiano, ou de um logaritmo, neste caso um logaritmo na base e, do número e. Então, o que significa isto para módulo de y? Isso significa que o módulo de y é o número e elevado a esta expressão f. Então, vou aplicar este resultado para a expressão, a igualdade que a gente tem aqui em cima, onde este fzão é a expressão toda que a gente tem aqui do lado direito. Então, como que vai ficar? Vai ficar módulo de y igual número e elevado, vou precisar de mais espaço aqui, então vamos fazer um pouco mais abaixo. Aqui, logaritmo neperiano de módulo de y igual o número e elevado a toda a expressão que está do lado direito, ao logaritmo neperiano. Aqui estou fazendo a questão de colocar essa chave em vermelho para que fique claro que o argumento todo é cosseno de x valor absoluto elevado a menos 1.
né? Isso, né? E mais a constante arbitrária C. Ok, agora apago aqui. Perdão, aqui do lado esquerdo só fica o módulo de y, né? Não fica o logaritmo neperiano. Muito bem. Vejamos o que a gente pode fazer aqui do lado direito. Do lado esquerdo ainda vou manter este módulo de y, né? E do lado direito a gente tem a exponencial de uma soma de dois termos, né? Um com um logaritmo neperiano e o outro a constante arbitrária. Então vou utilizar a propriedade básica que é exponencial de a mais b é o mesmo que exponencial de a multiplicando a exponencial de b. Então neste caso seria exponencial de quem é a? É logaritmo neperiano, que está aqui, né? De valor absoluto módulo de cosseno de x elevado a menos 1. Isso, né? Vezes tudo isso é elevado a b, que seria a exponencial da constante arbitrária c. Ok? Muito bem. Aqui vem mais propriedade ainda de logaritmo. Neste caso é logaritmo neperiano, né? A gente tem esta expressão aqui que é o número e elevado a logaritmo neperiano de alguma expressão, vou colocar aqui a maiúscula, né? Então esta é uma propriedade, quando a gente vê exponenciais e logaritmos, a gente vê a função exponencial não necessariamente com base e, né? E logaritmo não necessariamente com base e. Você estuda há uma propriedade, né, que fala que, por exemplo, um número a elevado a logaritmo na base a de um número b real é positivo é simplesmente b. Tá? Então, neste caso, o que eu escrevi aqui, exponencial do logaritmo neperiano de um número positivo a, né, vai ser um caso particular em que essa base daqui é o número e, isso dá simplesmente esse argumento a. Essa é a resposta que esse é o resultado que eu vou estar utilizando aqui. Então, esta expressão daqui, essa expressão toda, de acordo a esse resultado, é simplesmente esse argumento que está ali, ou seja, módulo de cosseno de x elevado a menos 1. Propriedade do logaritmo exponencial. Muito bem, então apago aqui. Então, como que vai ficando isto? Então, vai ficando como y igual. Então, vou colocar primeiro este fator daqui. E elevado a constante arbitrária c. E vejam que aqui eu tenho módulo de cosseno de x elevado a menos 1, ou seja, 1 dividido por módulo de cosseno de x. Isso que eu tenho para esse termo, portanto, aqui tudo isso está dividido por módulo de cosseno de x. Com módulo de y. Vocês já veem que a gente já está quase obtendo a expressão de y, né, que está bastante além do resultado que a gente tinha aqui. São manipulações matemáticas, mas que são necessárias, como falei para vocês, vai dar para a gente encontrar a expressão explícita de y em termos de x. Já estamos quase lá. Então, o que mais a gente pode fazer aqui? No que resta é para a gente se desfazer dessas barras de módulo que estão aqui, né? Módulo de y, módulo de cosseno de x, né? Onde a gente sabe que tem duas possibilidades. Quando a gente tem um módulo de um número u, né? A resposta desse módulo
ou vai dar mais u ou vai dar menos u. Isso vai depender, é claro, do sinal de u. Por exemplo, módulo de menos 5 dá como resposta mais 5. Então, módulo de u conhecido como menos u nesse caso, onde u vale menos 5. Outro exemplo, módulo de 2 é simplesmente 2. Nesse caso, módulo de u vai coincidir com u. Então tem essas duas possibilidades. O módulo de um número real, né, dependendo do sinal dele, vai coincidir com o próprio número real ou menos esse número real. Né? Então as duas possibilidades são diferentes a menos de um sinal. Né? Então onde aparece módulo de y, eu vou colocar aqui, olha, que pode ser sinal mais ou pode ser sinal menos na frente desse y. Aqui do lado direito temos a exponencial da constante arbitrária e aqui temos dividido por mais ou menos cosseno de x. Porque o que eu estou querendo fazer aqui é me desfazer desses módulos, que é o que está aqui. Então, em princípio, né, isso me está indicando que há 4 possibilidades aqui. Né? Por que 4 possibilidades? Porque do lado esquerdo eu posso começar considerando a possibilidade em que eu tenha um sinal mais y, né? Mais y. Então, primeira possibilidade, aqui exponencial de c dividido por mais cosseno de x. Então, essa foi a primeira das possibilidades. Segunda possibilidade. Do lado esquerdo ainda continuo o sinal mais, continuo usando o sinal mais, mas do lado direito desta vez escolho o sinal menos, então vai dar exponencial de c dividido por menos cosseno de x. Essa é a segunda possibilidade. Agora, possibilidade 3. A possibilidade 3 e a possibilidade 4 vão ser aquelas em que do lado esquerdo escolho o sinal menos. Então vai ficar menos y. A possibilidade 3, exponencial de c dividido por mais cosseno de x. E possibilidade 4, do lado esquerdo, menos y. E do lado direito, escolho um menos na frente do cosseno. Exponencial de c menos cosseno de x. Né? Então, em princípio, né, na solução que a gente está obtendo para a equação diferencial, em princípio, tem 4 possibilidades. A gente diria, à primeira vista, há 4 soluções possíveis. Mas, vamos lá. Vejamos que destas 4 possibilidades, na verdade, não tem 4, mas somente 2. Né? Porque esta primeira possibilidade, em que a gente tem mais e mais, né? E esta última possibilidade, em que a gente tem menos e menos, né? São uma mesma solução. Né? É só multiplicar por menos 1 esta última equação que eu chego na primeira. Né? Então, a primeira e a quarta são a mesma solução. E, analogamente, a segunda e a terceira também são a mesma solução. Né? Esta aqui tem mais menos, mas se eu multiplicar por menos 1, esta segunda equação, vou chegar na terceira. Né? Esta e esta são uma mesma equação. Né? E esta outra também são uma mesma equação. Então, no fundo, das 4 possibilidades, somente restam 2. Tudo bem? Então, vou resumir isto da seguinte forma. Vou simplesmente escrever y e eu vou colocar aqui do lado direito ou sinal mais ou sinal menos a exponencial de c cosseno de x.
né? Desta forma, estou considerando aqui a possibilidade de que lá a gente tem um sinal mais ou um sinal menos, que vão ser alguma das duas possíveis soluções, né, diferentes que a gente tem nesse outro caso. Né? Então, só duas possibilidades. Mas ainda a coisa dá para ficar ainda mais simples. Por que dá para ficar ainda mais simples? Vejam, essa constante C que está aí é uma constante totalmente arbitrária. Né? Então, exponencial de C é uma outra constante arbitrária. Eu posso chamar ela de C' ou K, como eu já utilizei antes. Né? Então, se exponencial de C é uma constante arbitrária, se eu tiver ela com um sinal mais ou se eu tiver ela com um sinal menos, tudo isso, mais ou menos exponencial de C, vai passar a ser uma outra constante arbitrária. Então, tudo isso exponencial de C, incluindo o sinal mais ou o eventual sinal menos, tudo isso pode ser chamado de uma constante arbitrária K. A própria constante absorve o sinal, onde essa constante arbitrária K pode ser zero, pode ser positiva, pode ser negativa. Então, agora sim, a gente está chegando aqui na solução final. K dividido por cosseno de x. Essa sim, então, né, é a solução da nossa equação diferencial. E aqui a gente tem explícita, a expressão explícita de y. Né? Então, tinha estas passagens adicionais para serem feitas. Então, essas passagens adicionais que envolvem propriedade do logaritmo, da exponencial, vão acontecer muitas vezes, né? Sobretudo neste primeiro capítulo, no segundo capítulo, tudo isso que vai ser cobrado para a primeira prova vai aparecer muitas vezes. Vocês vão ver, vai chegar outro exercício ou utilizar as mesmas passagens e vocês vão encontrar isso aí também na lista de exercícios. Então depois eu vou proceder de forma mais rápida. Eu vou colocar só um detalhe final aqui, que no enunciado desta EDO, tá? No enunciado, se vocês vão lá, né, aparecia aqui que o domínio, né, era x no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Isso é um detalhe que eu falei para vocês. Olha, no princípio a gente não vai se preocupar muito desses detalhes, mas vai chegar um momento em que a gente vai prestar mais atenção e por que merece a nossa atenção. Tá? Isso, vocês veem aqui que o cosseno de x, se eu incluísse o valor π sobre 2, né, aqui ficaria k dividido por cosseno de π meios. Cosseno de π meios vale zero. Então, aqui isso daria infinito. Então, por isso que está excluído o valor π meios. E assim também menos π meios. Cosseno de menos π meios também vale zero. Tá? E há mais detalhes a se falar, mas pelo menos aqui eu já estou dando uma primeira pincelada de por que é importante o intervalo no qual a gente está trabalhando para a variável x. Né? Esta solução da equação diferencial também poderia ser escrita como k vezes secante de x. Né? Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Tanto faz. Né? Beleza. Então, esta é a solução dessa segunda EDO que a gente viu na aula passada. Né? Então, mais um último tópico ainda neste primeiro encontro com as equações diferenciais ordinárias, onde a gente já falou das EDOs de variáveis separáveis. Então, isso vai ser tópico 1.2.4. Então, vamos falar aqui de família de curvas. Solução geral. E solução particular. De uma EDO. E a gente vai mencionar também o que se entende por curva integral.
Mas eu já antecipo que a parte-chave que vai ser inserida aqui na nossa gíria é esta parte aqui do meio, onde a gente fala da solução geral de uma EDO e de uma solução particular de uma EDO. Isso vai ser utilizado ao longo da disciplina toda. Tá? Então, família de curvas, curva integral, vai fazer sentido no contexto que eu vou colocar aqui. Muito bem, então, suponhamos que temos uma EDO de primeira ordem. De primeira ordem da forma de y de x igual do lado direito a alguma função que envolva as variáveis x e y. Né? Esta EDO da qual eu vou estar falando nestes momentos não precisa ser de variáveis separáveis necessariamente. É só uma EDO de primeira ordem, né, onde a gente possa ter isolado a derivada de y de x. E aqui fica uma expressão que envolve as variáveis x e y. Tá? E bom, sejamos otimistas, suponhamos que você pode resolver esta equação diferencial, né, e que é um destes 99% dos casos que eu falei em que na solução desta equação diferencial vai aparecer uma constante arbitrária. Né? Eu falei que pode haver uns contra-exemplos por aí, né, mas que vão ser mínimos, o menor número dos casos. Né? Então suponhamos que esta equação você pode resolver e que a gente encontra uma expressão que envolve yx e a constante arbitrária. Né? Portanto, e que a solução desta equação venha dada por então vou colocar aqui um φ maiúsculo, letra φ maiúsculo, x, y e c, onde c é a constante arbitrária. Então, a ideia não é complicar as coisas, pessoal, mas é colocar um pouco de generalidade também. O resultado é que a gente cada vez esteja mais entrosado com a gíria, com a notação matemática, etc. Né? É uma disciplina de matemática. Né? Então, suponhamos que foi possível aqui de alguma forma resolver essa equação diferencial. Neste momento não estou preocupado disso e que a gente tenha conseguido resolvê-la e escrevê-la neste formato aqui. Né? Nem sequer estou assumindo aqui que y, encontramos a expressão explícita para y em termos de x, como a gente fez no exemplo anterior, como a gente fez neste exemplo. Nem sequer estou supondo isso. Né? Então, suponhamos isso. Então, tudo o que estou fazendo aqui é para introduzir a gíria. Estas gírias que estão aqui, em especial, essa parte daqui, solução geral e solução particular de uma EDO. Vou introduzir estas outras duas também, tá? Mas a parte principal é essa, da solução geral e da solução particular de uma EDO. Bom, então, 2 pontos. Então, 2 pontos. Primeiro, né, chamaremos o que está escrito aqui em 2, de, abre aspas, solução
geral, fecha aspas, da EDO em 1. Né? O que eu estou querendo dizer com solução geral? Eu utilizei esse termo nas aulas anteriores quando encontrei ou escrevi a solução de uma equação diferencial. Não utilizei sempre esse termo, mas por aí eu utilizei a expressão de falar a solução mais geral possível, né? Aí justificando que poderia aparecer uma constante arbitrária. Ou eventualmente quando era uma de segunda ordem, como aquela da queda livre da partícula, da bolinha, né, que era uma EDO de segunda ordem, apareciam duas constantes arbitrárias, né, utilizei esse termo, a solução mais geral possível. Né? Então agora estou formalizando o uso desse termo, solução geral. O que a gente vai entender por solução geral de uma equação diferencial de primeira ordem? É aquela solução na qual aparece a constante arbitrária. É tão simples quanto isso. Né? Então, tem sentido isso de falar geral, né? Porque está falando o mais geral possível, né? Envolvendo a constante arbitrária C. Muito bem. Essa constante C pode ser enxergada como sendo um parâmetro que a gente varia à nossa vontade. C poderia ser 0, C poderia ser mais 1, C poderia ser menos 15 e assim por diante. Né? Então, a constante arbitrária C pode ser considerada como um parâmetro. Simplesmente estou dizendo que a gente pode olhar de novo para esta equação aqui, onde C a gente pode considerar um parâmetro, algo que a gente pode escolher, né? Ou mudar, ir mudando de acordo com a nossa conveniência. Né? Agora, quando a gente escolher algum valor específico para essa constante C, como eu falei, C igual a 0, C igual a raiz de π, por exemplo, aí, então já, é claro, não vai depender mais de uma constante arbitrária, porque C deixou de ser arbitrária e está valendo raiz de π, por exemplo. Então, a solução disso aqui continua sendo uma solução da EDO original, mas agora vai receber o nome de solução particular, porque é um caso particular da solução mais geral em que aparecia uma constante C arbitrária. Então, para cada valor de C, a solução em questão será chamada de, abre aspas, solução particular. Fecha aspas, da EDO em 1. Né? Esse nome, solução particular, faz sentido. Né? É um caso particular da solução mais geral. Né? A solução mais geral que envolve a constante arbitrária. Quando essa constante arbitrária a gente atribuiu um valor, menos 1, deixou de aparecer uma constante arbitrária, então temos a nossa solução, uma solução possível. Né? Então, essa é a parte principal da gíria que eu estou querendo inserir aqui, mas vou completar, né, falando com uma família de curvas, né, e da curva integral. Né?
vou manter ainda aqui a solução geral. Quando o parâmetro C, a constante arbitrária, né? Vamos chegar com um parâmetro C, assumir diferentes valores, né? Diremos que essa equação, né, que representa a solução geral da EDO, né, que 2 representa uma família de curvas. Abre aspas. Família de curvas. Fecha aspas. Já vou ver um exemplo com estas coisas, mas a ideia é simples, né? Se C é um parâmetro e a gente vai mudando o valor desse parâmetro, começam a aparecer aqui diferentes funções, diferentes curvas, né? Já vou ver isso com um exemplo, né? A representação gráfica de cada uma dessas curvas, eu vou ver isso aqui no exemplo, é o que a gente vai chamar de curva integral. A representação gráfica de uma solução particular, né? Que é aquela quando se adquire um valor, né? Um valor numérico, a solução particular de 1. E agora sim que eu vou precisar apagar aqui. Representação gráfica de uma solução particular de 1, né, será chamada de curva integral. Né? Fecha aspas. Então vejamos isso com um exemplo, né? Vou considerar como exemplo a segunda destas EDOs de variáveis separáveis, com a qual eu comecei a aula de hoje, para a qual fiz as passagens finais. Tá? Então, vou apagar aqui. Exemplo. Então, vimos que a EDO de y de x igual aqui temos y vezes tangente de x, né? Onde x se encontra no intervalo menos π meios, né? Vimos que essa EDO possui por solução geral né? Y menos k dividido por cosseno de x igual a 0. Eu vou colocar números aqui, já utilizei 1 e 2, este seria 3 e 4. Né? Na verdade, a equação diferencial
que apareceu no segundo exemplo, né, na verdade é esta sim, mas vinha escrita como y' menos y tangente de x igual a zero. Vinha escrita nesse formato, eu aqui já escrevi num formato onde aparece isolado de y de x. Mas é a mesma equação diferencial. Né? E o que a gente viu na aula passada e com as passagens finais da aula de hoje, do início da aula de hoje, é que a solução geral dessa equação diferencial se podia escrever nesse formato: y igual k dividido por cosseno de x, onde k é uma constante arbitrária. E aqui eu simplesmente escrevi isto como y menos k sobre cosseno de x igual a zero. Mas é o resultado que a gente obteve. Bom, então, comparando o que eu escrevi aqui com essa notação que eu escrevi no início deste tópico, né? Quem é a função f'zinho de x, y? É o que está aqui do lado direito. F'zinho de x, y, né? A nossa equação diferencial, né? A gente colocou lá, suponhamos que nossa equação diferencial venha dada no formato de y de x igual a uma função f'zinho de x, y. Neste nosso exemplo, esta função f'zinho é y vezes tangente de x. Isso por um lado. E depois, por outro lado, a gente tinha colocado, suponhamos que a solução geral dela venha dada por, e tinha esse φ maiúsculo que dependia de x, y e c, né, igualado a zero. Então, neste caso, isso daqui é o nosso φ maiúsculo, que depende de x, y, que em vez de depender de C, depende de K. A gente pode escolher o nome que a gente quiser para a constante arbitrária. Eu usualmente é C, aqui estou utilizando K, você pode utilizar a letra N, M, etc. Mas é comum que apareça a letra C ou a letra K. Mas tudo bem, esta é a nossa função φ que depende disso. Só para esclarecer isso. Tá? Isso por um lado. Né? Então, esta seria a nossa solução geral. Então, agora aqui eu vou fazer uma representação gráfica. Então, eu vou colocar aqui o plano XY. Aproveitemos até aqui embaixo. Aqui. Tá, eu já vou explicar, tá? Mas aqui. Então, este é o eixo Y. Este é o eixo X. É o plano XY. Aqui eu vou representar curvas, né, curvas integrais ou algumas soluções particulares, né, da equação diferencial. Então, aqui primeiro estou fazendo este tracejado, né, que é o tracejado onde x vale menos π sobre 2. Menos π sobre 2, ali, tá? Isso é o valor x igual a menos π sobre 2. E também tem um análogo aqui, a mesma distância, aqui está a origem, aqui, né? Onde x vale mais π sobre 2. Mais π sobre 2. Então, vejamos a equação diferencial. Vou guardar ela aqui no cantinho aqui em cima. Né? Eu tinha colocado aqui que x se encontra no intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2 aberto. E o que a gente vai perceber neste gráfico, né, o domínio da função vai ser esse intervalo aberto,
menos π sobre 2. Então, as funções que eu graficar vão estar aqui dentro desta brecha. Tá? Então, como eu falei, vou escrever isso aqui. Tangente superior de y dx igual y vezes tangente de x, tá? É a nossa equação 3. Ok. Tá? E esta outra nossa equação 4, eu já vou escrever explicitamente ela, y igual k sobre cosseno de x. Então, como a gente escreveu no final da resolução do exercício, né? Y igual k sobre cosseno de x. Essa 4. Tá. Então, vou começar a escolher, né, soluções particulares, né? Ou seja, elas vêm de considerar a solução geral que está aqui e escolher um valor para essa constante arbitrária. Tá? Então, algumas soluções particulares. Soluções particulares. Opa, não vai caber aí. Particulares. 2 pontos. Então, primeira de todas, vou chamar de y1, tá? Vou escolher o parâmetro k, a constante arbitrária k, valendo 1. Então vai ficar simplesmente 1 sobre cosseno de x. Tá? E eu vou representar ela graficamente aqui do lado de esquerdo, né? Então, não quero me esticar muito, não é óbvio como fazer o gráfico de 1 sobre cosseno de x, mas em cálculo 1 vocês veem todas as técnicas, né? Se analisa o domínio da função, se analisa intervalo de crescimento e decrescimento, a gente se auxilia com a derivada, que dá para encontrar os pontos de máximos e mínimos, com a segunda derivada, para saber intervalo de concavidade, convexidade, etc. Né? Eu simplesmente aqui, digamos, vou dar algumas dicas, né, e vou dar o gráfico, né? A ideia deste exercício é que eu não me estique explicando todos os detalhes de como fazer o gráfico, né? Vou dar o gráfico, algum argumento basiquinho para justificar o que vai estar acontecendo. Por exemplo, a função cosseno de x é uma função par, né? Ou seja, se eu trocar x por menos x, ela não muda. Fica cosseno de menos x é o mesmo que cosseno de x, e, portanto a função toda 1 dividido por cosseno de x é uma função par. Isso tem implicâncias fortes na hora de fazer um gráfico, né? Vocês veem em cálculo 1 que o gráfico de uma função par é simétrico com respeito ao eixo vertical, ao eixo y. Então, o gráfico desta curva tem que ser um gráfico que seja simétrico com respeito ao eixo y. Isso por um lado. E por outro lado, a função cosseno de x, né, é uma função que para esses valores de x, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2, essa função é positiva. Né? No pior dos casos, quando x for exatamente menos π sobre 2, ela vale zero. E aqui dá problema, 1 dividido por 0 dá um infinito. Né? E também isso acontece quando x igual mais π sobre 2, dá 1 dividido por 0 de novo e dá mais infinito. Né? Mas, repito que esses dois pontos, menos π sobre 2 e π sobre 2, não são incluídos no domínio da função. O intervalo era aberto. Né? Mas o fato da gente já ter percebido também que nesses pontos x igual π sobre 2 ou x igual menos π sobre 2, esta função tende ao infinito, significa que x igual π sobre 2 e x igual menos π sobre 2
são assíntotas verticais da curva. Então aí já temos algumas informações que valem ouro. A função em questão é par, o gráfico vai ser simétrico, né, com respeito ao eixo y. Também a função em questão é positiva, significa que o gráfico vai estar aqui nos quadrantes 1 e 2 somente, não vai estar aqui embaixo, somente aqui, né? E ela nunca zera, esta função nunca zera por fato de ser positiva, né? E também vai apresentar assíntotas verticais em menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Então, essas são informações básicas. O que resta tem que confirmar com a derivada, segunda derivada, etc. Tá? Não quero entrar nesses detalhes, mas então vou aqui escrever como que ficaria, vou fazer aqui o gráfico, como que faria. Veja uma coisa assim, ó. Assim. Né? Não ficou perfeito, né? Mas deveria ser perfeitamente simétrico com respeito ao lado esquerdo e ao lado direito. Aqui no meu pulso não ficou exatamente igual, mas deveria ser perfeito. Né? Essa curva, né? O pessoal tem a mania de pensar da seguinte forma. É uma coisa que eu percebo às vezes quando eu corrijo provas, etc. O pessoal tem a mania de ver, é uma curva com formato de U, essa curva é uma parábola. Não é porque é o que você vê no colegial. Né? No colegial, na verdade, basicamente vocês veem a reta, a equação geral de uma reta, né? Ou bem a circunferência, ou bem a parábola. E só vem essas três curvas no colegial. E lá no colegial vocês já vêm com essa imagem, olha, se eu me encontrar com uma curva que tem um formato de U, essa curva é uma parábola. Então isso não é correto. Poderia ser que em algum exemplo coincida, mas este é um exemplo, né? Esta curva em questão, né, é a curva 1 dividido por cosseno de x, não é uma parábola. Bom, então vocês vão me falar, bom, se tem formato de U e não uma parábola, então quando vai ser uma parábola? Vai ser uma parábola unicamente quando tem a equação de segundo grau para y. Né? Y igual a ax quadrado mais bx vai ser. Só nesse caso é uma parábola. Se não tiver esse formato, a fórmula de y não é uma parábola. E de fato, tem outra diferença que aqui a gente vê, algo que acontece nesta curva e que não acontece com uma parábola. Né? A parábola tem um formato de U e cresce assim indefinidamente para mais infinito, aqui, ou pode ser para baixo também se estiver invertida, mas uma parábola não apresenta assíntotas verticais, como está acontecendo aqui. Então é impossível que esta curva seja uma parábola. E então é bom que vocês se acostumem. Se vocês se encontrarem com uma curva que tem um formato de U, não é necessariamente uma parábola. A curva y igual a x elevado a 4, x quarta, x sexta, todas essas são curvas com formato de U e não são parábolas. Né? Então, tirem essa informação, apaguem essa informação de vocês, se algum de vocês ainda tinham essa imagem, essa impressão, né, de que uma curva com formato de U é uma parábola. Isso não é verdade. Pode ser que coincida em algum exemplo específico com uma parábola, mas não tem por que ser uma parábola. Muito bem, aqui fiz o gráfico quando a constante arbitrária vale 1. Né? E aqui, nesse ponto, né, o valor é quando x igual a 0, 1 dividido por cosseno de 0 vale 1. Então, esse ponto aí é 1. Eu não vou escrever o 1 aí, porque vou ter que fazer outras curvas, vão aparecer mais coisas. Né? Então, esta curva que está aqui, y igual a 1 sobre cosseno de x, é uma solução particular da nossa EDO aqui em cima. Por quê? Porque ela foi obtida a partir da solução geral, atribuindo algum valor específico para a constante k. A gente escolheu k igual a 1. É uma solução particular. Agora vou escolher outra. y2 igual a 2 sobre cosseno de x. Aqui escolhi k valendo 2. Esta é uma outra solução particular, é diferente da anterior. Se parecem, tudo bem, mas não são a mesma função, são diferentes.
Como é o gráfico desta outra? É muito similar à primeira, só que está esticada assim num fator 2. Em vez de passar aqui em 1, passa por o valor aqui que vale 1, é y igual a 2. Vou fazer com outra cor aqui. Tá? Então, essas duas curvas com esse perfil de U não são paralelas entre aspas, né? Elas nunca vão se cortar, tá? Nunca vão se cortar, tudo bem. Mas não são paralelas no sentido de que eu peguei a curva em vermelho e para chegar na curva em azul eu levantei-a em uma unidade. Não é verdade. Não foi isso o que eu fiz. Para passar da primeira curva à segunda, eu multipliquei por um fator 2. Significa que houve um esticamento, né? As duas curvas continuam possuindo como assíntotas verticais x igual a menos π sobre 2 e π sobre 2, tá? Então, aqui, por exemplo, a diferença, depois elas começam a ficar mais próximas uma de outra na medida em que a gente estiver assim, mas nunca se corta, tá? Então, não quis colocar aqui, mas esse ponto aqui do mínimo é y igual a 1, esse outro ponto do mínimo aqui é y igual a 2. Tá? E vou ser assim um pouco mais radical, assim, terceiro, poderia colocar y igual a 10 dividido por cosseno de x, onde k seria 10, mas não vai caber aqui no meu desenho, né? Então vou fazer aqui 3, 4, aqui por exemplo é um 4, tá? Também, então y3 igual a 4 sobre cosseno de x. Esta também é uma solução particular, é outra solução particular. Cada uma delas, né, representadas aqui, quando representadas graficamente, se chama uma curva integral. E o que está aparecendo aqui são diferentes curvas, né? Quando eu representar supostamente todas elas, mas a gente faz com um número finito delas, quando eu representar o conjunto de todas elas, é que a gente está representando a família de curvas. A família de curvas com esse parâmetro k. Né? E para passar de uma curva a outra, eu simplesmente estou ajustando o valor do parâmetro k. Aqui k vale 1, aqui k vale 2, aqui k vale 4. Né? Então, só para terminar aqui outros exemplos, né? Aqui então, por exemplo, vou colocar 4. Ninguém me proíbe que eu escolha, por exemplo, agora um valor menor do que 1. Né? Por exemplo, 1/10. Para a constante k. 1/10 dividido por cosseno de x. Né? Como vai se ver isso aqui? Vai se ver da seguinte forma. O ponto de mínimo, agora que neste em vermelho acontecia em y igual a 1, o ponto de mínimo vai acontecer em 1/10. Então está muito mais próximo aqui da origem. Então vai ser um ponto aqui. Tá? E a curva tem esse formato de U, tá? Só que está mais achatada aqui e depois sobe. E não corta nenhuma outra curva. Ali. Então, apresenta um formato aqui mais achatado e depois sobe. Então, quando k vai sendo escolhido menor e menor, mais próximo de k igual a 0, essas curvas com formato de U continuam com o formato de U, mas aqui na vizinhança de x igual a 0 estão achatadas, quase que paralelas, vão subir e depois sobe. Até que chega um momento crítico, né, em que eu escolho, por exemplo, o valor k exatamente igual a 0. Se eu escolher o valor k exatamente igual a 0, aqui vai ficar curva nula, né? Função nula. Então, nesse caso, né, vou fazer aqui a curva que aparece. Vou colocar aqui uma bola em branco para denotar que não inclui
a extremidade, bola em branco. E aqui dá. Estou tentando passar por cima do eixo X, né? Mas ele está em cima do eixo X. Essa curva aqui, o verde às vezes não se vê suficientemente claro, mas para mudar aqui. Então é esta curva. Então é como uma situação limite destas outras curvas com formato de 1, que quando eu escolhi K igual 1/10, já fica mais aplanada aqui e sobe aqui. Se eu escolher K igual 1/100, fica ainda mais aplanada, mais tempo e no final sobe. Até que quando eu escolho K igual 0, fica simplesmente aplanada totalmente, né? Horizontal. Né? E que outros casos me resta considerar quando eu escolher o valor da constante K sendo negativo? Né? Por exemplo, se K for menos 1, é igual a menos 1 sobre cosseno de x. Né? Bom, se K for menos 1, né, é similar à primeira das curvas, a que está aqui em vermelho, mas tem um fator menos 1 na frente. Que efeito isso produz no gráfico? Se espelha esse gráfico com respeito ao eixo horizontal. Então, vai aparecer essa mesma curva que eu tinha em vermelho, espelhada com respeito ao eixo horizontal. Aqui. Ali. Essa seria essa curva. E também daí posso considerar K igual a menos 2, K igual a menos 4, menos 1 sobre 10. Isso repete o mesmo esquema que está aqui com curvas aqui embaixo. Né? Então, esse conjunto de curvas que estão aparecendo aqui é a família de curvas, família de soluções da nossa equação diferencial. Repito que cada uma destas funções é uma solução particular. E a representação gráfica de cada uma delas, como está aqui, é chamada de uma curva integral. Né? Curva integral da equação diferencial. Tá? Então, tem esses termos curva integral, família de curvas, que é importante que vocês acompanhem. Isso não é só das EDOs, né? Mas que vocês acompanhem, mas em particular é chave para esta disciplina que guardem com vocês a noção do que se entende pela solução geral, aquela na qual aparece a constante arbitrária, e o que é uma solução particular, aquela em que foi escolhido ou determinado com algum critério o valor dessa constante. Muito bem. Eu vou continuar agora formalizando um pouco as coisas, tá? Depois vou entrar no território assim onde eu vou resolver mais exemplos de EDOs com variáveis separáveis, envolver aí alguns problemas de modelagem, onde a gente vai aplicar nossas ferramentas, mas ainda quero formalizar um pouco mais as coisas. Vou falar aqui do que se entende pelo problema de valor inicial. Tá? Então, este seria o tópico 1.3. Problema de valor inicial e teorema de existência e unicidade. Unicidade. Então, primeiro vou começar falando do problema de valor inicial. 1.3.1 Problema de valor
né? E a sigla que a gente vai ocupar para abreviar, esse termo é PVI. Assim como a gente utiliza a sigla EDO para equações diferenciais ordinárias, para o problema de valor inicial, um PVI. Bom, então aqui eu vou definir o que a gente entende por um PVI. Então, o problema matemático, né? O problema de y de x, né? Vou colocar aqui resolver de y dx igual a uma função f'zinho que depende das variáveis x e y em algum intervalo dado, né? Aqui já começam as sutilezas, né? Nesse exemplo aqui anterior, o intervalo dado era menos π sobre 2 mais π sobre 2. Aqui, então, a situação vai ser um intervalo aberto a b, né? E com alguma condição, sujeito a, então, y de x0 igual y0, esse problema, né, é a equação diferencial de primeira ordem, EDO de primeira ordem, com uma condição que deve satisfazer a solução dela, que quando x igual a y0, y seja um valor y0, né? Temos que aqui acrescentar o requisito de que esse valor de x0 deve se encontrar dentro desse intervalo, para que este problema seja consistente, né? Então, onde... Vou terminar aqui. Onde x0, né? Para que o problema seja consistente, né? x0 deve se encontrar nesse intervalo AB. Então, esse problema daqui recebe o nome do PVI, problema de valor inicial. Né? Então, o que é um PVI? Por exemplo, com uma EDO de primeira ordem, que é o que a gente está vendo aqui, é uma EDO de primeira ordem a ser resolvida, né? Onde a função, né, a solução dela deva obedecer, satisfazer este outro requisito. Esse outro requisito vai ser chamado de condição inicial. Tá? Isso é por uma convenção de chamar esse requisito de condição inicial. Né? E daí que o problema seja um problema de valor inicial. Né? A resposta, assim, a explicação assim, simples de por que essa condição, essa restrição aí é chamada de uma condição inicial, é por motivos da física, né? Vocês já devem ter visto com alguns exemplos que eu mencionei, que as equações diferenciais é a forma natural de descrever os fenômenos físicos, né? Então, quando a gente, por exemplo, quer resolver esse problema da bolinha que cai, né? Eu falei para vocês que além de montar a equação diferencial para esse problema, a gente precisa especificar o que é chamado de uma condição inicial, dizer no momento t igual a 0, qual era a posição da partícula, da bolinha, onde se encontrava, a que altura, 1 metro, 2 metros, 5 metros, etc. E nesse caso desse problema, que era uma EDO de segunda ordem, se precisa também de uma outra condição inicial, né? Uma outra condição inicial que tinha a ver com a velocidade. Qual era a velocidade no momento inicial da bolinha? Estava em repouso, era 0, ou era positiva, estava caindo, né, vinha já caindo para baixo, ou negativa, se ainda estava subindo, etc. Né? Mas, então, essas condições que especificam o estado, nesse caso da partícula, né, em t igual a 0 no momento inicial, a gente chama ela naturalmente de condições iniciais. Né? Então, nesse caso são EDOs onde tem uma variável y, a variável dependente, e onde a variável independente é o tempo t. Então aqui estaria colocando, olha, y em um tempo dado t0,
né, deve possuir algum valor y0, né? Então, corresponde de fato a uma situação onde esta condição é alguma condição inicial. Não tem por que se tratar de um movimento, né? Pode ser a temperatura de um corpo, né? Um corpo que está quente e a gente coloca ele na atmosfera e começa a se esfriar, começa a mudar a temperatura dele no tempo, né? Começa a alterar, diminuir a sua temperatura até que eventualmente se iguala com a temperatura da atmosfera, mas a temperatura começa a mudar. Bom, quando eu coloquei o corpo inicialmente na atmosfera, lá no tempo lá fora, né? Qual era a temperatura do corpo? Suponhamos que era 50 graus Celsius, estava quente, e lá fora a temperatura era só 20 graus, então vai começar a esfriar. Pois bem, a temperatura no momento inicial varia 50 graus Celsius. Essa é uma condição inicial, né? Em T igual a 0. Ou T igual a 1 segundo é uma convenção escolher como momento inicial T igual a 0. Né? Bom, mas então, como uma herança desses problemas, cada vez que a gente tiver uma EDO de primeira ordem, né, ou pode ser de segunda ordem com mais condições aqui, mas essas condições que estão aqui são chamadas de condições iniciais, né, pensando em que x representasse o tempo t. Tá? Mas daí se pegou essa ideia, e quando a gente tem uma ideia em geral, onde não necessariamente x agora seja mais o tempo, é simplesmente a variável x, a variável independente, que se chama essa condição aí de condição inicial. Esse é o motivo de chamar isso de condição inicial. E bom, o problema como um todo herda isso, né? Esse nome de inicial, né? Problema de valor inicial. Uma EDO a ser resolvida respeitando uma condição inicial. É uma, no caso da EDO ser de primeira ordem, né? Se a EDO fosse de segunda ordem, precisaria de duas condições iniciais. E assim vai. A gente está preocupado aqui, por enquanto, somente numa EDO de primeira ordem. Bom, esta é a definição do que se entende por um problema de valor inicial. Então, vejamos um exemplo a partir de alguma EDO para a qual a gente já conhece a solução. Então, exemplo. Né? Coloquemos aqui ty de x, vou pegar uma EDO que a gente já tenha resolvido, a última que a gente considerou, tangente de x, né? Lembra que eu coloquei aquela restrição de que x tinha que se encontrar no intervalo aberto menos π mais π, e vou acompanhar então com a seguinte condição inicial: y em x igual a 0 igual a 2. Né? Então, esse problema escrito aqui é um PDI, é um problema de valor inicial. É uma EDO de primeira ordem acompanhado de uma condição inicial. Né? Bom, e o que a gente espera fazer sempre nesses problemas é resolver eles. Né? Então, como que a gente resolveria eles? Primeiro, a gente resolve a EDO, a gente busca a solução geral dessa EDO, que tipicamente vai conter uma constante arbitrária, e depois, demandando que seja obedecida esta restrição, né, de que quando x igual a 0, y vale a 2, isso vai determinar o valor dessa constante arbitrária e vai ficar aí uma função. Então vejamos como aconteceria neste exemplo. Né? Vimos, então isto é um PVI, simplesmente por definição. Né? A gente vê que este é o Azinho e a gente vê que este é o Bzinho. O x0 seria este daqui, né? 0 neste exemplo, e esse daqui seria o y0, né? Que a gente tem neste outro caso. Tudo bem, então vimos que a solução geral da EDO vem dada
y igual k dividido por cosseno de x. Eu vou começar de novo aqui a numeração. Aqui, vou colocar aqui 1, tá? Então, digamos aqui, estou me poupando ter que resolver de zero a equação diferencial, porque é uma equação diferencial que a gente já resolveu, variáveis separáveis, etc. Bom, e a segunda etapa é demandar que seja obedecida essa condição inicial.